Você se senta em frente a alguém que conhece bem o suficiente e seus instintos começam a piscar como uma luz de painel. Algo está errado, mas você ainda não sabe para onde olhar. A boa notícia? Você não precisa de um polígrafo. Tudo o que precisa são 2 detectores psicológicos que cortem a fachada da pessoa e cheguem à essência de seu caráter. Você observa as pequenas rachaduras, um elogio que arranha como lixa, uma risadinha nervosa quando a sala fica em silêncio, uma sobrancelha que se ergue como um ícone de notificação. Por trás da imagem de tudo bem, existe um depósito de coisas não ditas. Caixas com os rótulos "Não sou eu", "Hoje não", "Roube e finja que resolveu". É aqui que seu olhar entra em jogo. Você quer entender a pessoa à sua frente sem ser hipnotizado pela performance, porque performance é maquiagem à prova d'água, mas por baixo, a pele de verdade que transpira. Não estamos falando de testes complicados, mas de micro-reações que cheiram tão autênticas quanto uma academia às 7 da noite. Se você sabe onde cheirar, você cheira tudo. Você aprende a distinguir perfume de uma máscara, gentileza de um desejo de agradar, confiança daquela armadura polida com a autoestima alheia. É um jogo cruel, só para quem mente para si mesmo. Para você, é uma cirurgia ambulatorial. 2 cortes limpos, sem conversa fiada, sem anestesia. E sim, em algum momento, você apontará esses 2 detectores para si mesmo também. Prepare-se para encontrar pedaços de você, segurando a porta com uma cadeira, porque a verdade sempre bate a porta quando você acaba de apertar o botão soneca. Se eu fiz você pensar em uma pessoa específica, mesmo que essa pessoa seja você, deixe um like para que eu saiba que você quer ver por trás das máscaras. Você se senta em frente a alguém que achava conhecer, um colega, um amigo, talvez a pessoa que dorme no seu travesseiro metade da noite, e sente aquele farfalhar interno. As aparências estão passando a ferro, a realidade com um ferro frio. Você olha além do sorriso de folheto, além da postura do LinkedIn. Por trás disso está o modo palco, aquele nível lúcido onde todos nós praticamos gentilezas cronometradas, certezas pré-embaladas, sucessos iluminados por LEDs. A pessoa real vive no quarto dos fundos, entre caixas de não dito e recibos de emoções não reembolsadas. A ideia feroz é que 2 espiões são tudo o que é preciso para desvendar seu caráter. Sem testes necessários, apenas observações com luvas de pelica. Funciona porque coisas autênticas vazam quando ninguém está agindo, um pouco como molho em uma camisa branca. Você não quer, mas ele te trai. E sim, mais cedo ou mais tarde você terá que jogar a luz sobre si mesmo também. Onde você guarda a placa de fechado para manutenção, a manutenção é exatamente o que você vem evitando há anos. Primeira mudança: mapeamento de sombras. Tradução simultânea. Observe quem e o que você julga com fervor desproporcional, porque aí você está gritando coisas sobre si mesmo pela boca dos outros. Projeções são o Photoshop para o ego. Você pega partes que não quer ver e as cola no rosto dos outros para poder criticá-los de uma distância segura. Quanto mais inflamado você fica, mais perto está do nervo. Não é moralismo, é hidráulica psíquica. A pressão interna encontra uma rachadura externa e se infiltra. O que você despreza com zelo cruzado é frequentemente um talento, um impulso, uma necessidade que você trancou no porão e rotulou como não minha. É aí que começa a cartografia. Todo julgamento excessivo é um alfinete no seu mapa interno. Veja o David. Arquiteto, um modelo de integridade, planos perfeitos, arestas afiadas. Em uma reunião, ele critica Marcos. Falso, manipulador, charmoso demais com os clientes. A voz de David se transforma em uma serra, seu maxilar em um alicate, seus olhos medem aplausos como agrimensores em um canteiro de obras. Mas se você silenciar o som e deixar Jung ligado, verá outra coisa. David anseia horror por uma dose desse magnetismo social.
Ele o enterrou sob o dogma: se você é querido, você é falso. Então, cada elogio a Marcus soa como uma sirene de alerta. Condenar não liberta, aperta o cerco. David não está punindo Marcus. Ele está punindo seu próprio lado relacional na quarentena. É por isso que o mapeamento funciona. As críticas mais contundentes são selfies mal tiradas. Observação: isso também se aplica a coisas positivas. Quando você coloca alguém em um pedestal e repete como essa pessoa é brilhante, como ela é ousada, você pode estar olhando para o seu próprio potencial através das lentes. O termômetro é a intensidade emocional. Quando a reação não cabe no copo medidor, é a batida da sombra. Segundo ponto: manutenção da máscara. Não o quão bem eles a usam, mas como reagem quando você atira meio centímetro. É aí que o roteiro falha. Críticas inesperadas, competência questionada, erro em pessoa. Atalhos antigos são ativados: ataque, defesa, transferência de responsabilidade ou uma pausa ofegante que cheira a consciência. Veja Sarah, uma diretora de marketing com reputação de zen, zero frieza emocional, uma postura digna de um tutorial tranquilo. Em uma reunião de alto risco, o cliente destrói a estratégia. Crack. A voz de Sarah se transforma em vidro, seu corpo enrijece. A interrupção cirúrgica começa. A culpa é transferida para a equipe. 2 críticas criativas às escolhas do cliente. Tudo em 90 segundos. O profissional imperturbável evapora e permanece como o guarda da imagem. Paradoxo? Não. Revelação. Nesse quadro, o caráter é revelado mais do que em anos de cafés cordiais. O que você não tolera ouvir sobre si mesmo determina o quão bem você pode se comportar. Não espere por terremotos para ver as rachaduras. Os microtremores diários falam claramente. Telefone mudo e nenhuma rede social como tanque de oxigênio? Uma fila de 20 minutos que se estende como um chiclete debaixo da mesa? Uma piada que cai no chão e ninguém atende? Ouça os milissegundos. Um tom que cai meia oitava, um ombro que sobe 3 milímetros, um sorriso que dura menos que um anúncio pulável. A máscara desliza para os detalhes, não para as proclamações. Pessoas integradas, aquelas que fizeram a lição de casa consigo mesmas, tendem a se alinhar. Não porque não cometem erros, mas porque não precisam ligar para a empresa de limpeza emocional toda vez que sujam as mãos. Se você ficar de olho nesses 2 interruptores, começa a ler o mapa sem GPS, projeta sombra e manutenção da máscara. O resto é ruído de fundo com a música muito alta. Agora, desça um nível. Por baixo das boas maneiras vive a arquitetura da psique. Um condomínio projetado para proteger o ego com escadas de incêndio e saídas de emergência. O inconsciente não faz distinção clara entre eu e outros quando se trata de material reprimido. Ele pega os pedaços que você não suporta dentro de si, projeta-os na parede oposta e faz você acreditar que o filme é de outra pessoa. Chame isso de mapeamento. Seus conflitos internos procuram rostos aos quais se apegar para se tornarem visíveis. Um pouco como legendas automáticas quando o áudio é péssimo. A intensidade do julgamento externo é o volume da guerra interna. Quem é verdadeiramente sólido em uma área não desperdiça combustível crucificando quem lá manca. A verdadeira segurança é silenciosa, não precisa gritar. E aquela frase que você ouve por dentro: mas por que isso me irrita tanto? É o detector de metais que disparou no ponto certo. Pare, olhe o que você está carregando no bolso. Voltemos a David, mas com uma lupa. Cada vez que Marcus recebe um elogio, David sente um sobressalto. Seu sistema de alarme confunde habilidade social com engano premeditado. O inconsciente de David tenta processar um arquivo chamado a relação entre autenticidade e desempenho, mas ele o renomeia como vírus e o envia para a lixeira. Quanto mais ele o rejeita, mais esse arquivo vem à tona, na forma de irritação em relação a Marcus. Aqui está o truque cruel. Projeção não é malícia moral.
É uma tentativa desajeitada de autorreparação. Se você entender isso, pare de ler as falhas dos outros como acusações e comece a lê-las como bilhetes que seu inconsciente enfiou no seu bolso. Oi, ainda estou aqui. Assinado. A parte de você que quer ser vista. Voltemos à manutenção da máscara, porque é aí que o personagem se despe. Manter uma imagem requer energia de rede. Quando a largura de banda cai, criticidade inesperada, erro descoberto, atraso inesperado, protocolos primitivos entram em ação. Alguns atacam e se tornam lâminas, alguns recuam e se tornam névoa, alguns se desviam e se tornam espelhos distorcidos, e alguns permanecem, respiram, se integram. Ok, queima, mas eu aguento. Nenhum grande drama é necessário. Um telefone sem som durante um momento de solidão planejada ou uma piada que cai como um talher são suficientes. Microexpressões são luzes de advertência no painel. Meio grau na voz, um dedo batendo, um sorriso que não alcança os olhos. As pessoas mais integradas não são imunes ao choque, mas têm disjuntores padrão. Eles se reconectam, não explodem o painel. É aqui que você entende com quem está lidando quando o derroteiro perde algumas linhas. Quer um teste que combine sombra e máscara? Reflexo controlado, não acusação. Ao interceptar uma projeção, devolva o espelho sem bater nele. Parece que você é realmente acionado por aqueles que se exibem. Você já quis brilhar e se conter? É o momento que separa o rígido do plástico. David, por exemplo, pode escolher o caminho blindado. Você está me chamando de falso? Absolutamente não, eu sou autêntico. Tradução: muros altos, canhões nivelados, crescimento zero, ou o caminho elástico. Às vezes sim, eu também gostaria de ser mais relaxado. Talvez uma parte de mim inveje Marcos. Tradução: realidade complexa admitida, músculo psicológico ativado. Essa encruzilhada diz mais do que o currículo. Aqueles que conseguem suportar o paradoxo podem mudar de rumo, sem perder a face. Aqueles que não conseguem resistir permanecem prisioneiros de seu disfarce favorito. Daqui emergem 3 estilos recorrentes. Há o tipo inconsciente, projeta como chuva, ofende-se assim que se abre a janela, vive surpreso com as reações dos outros como se o mundo estivesse conspirando. Há o tipo consciente defendido, compreende com palavras, mas as emoções o arrastam como uma onda curta. Sei que estou julgando, mas veja como se comportam. E o trabalho permanece teórico. E então o tipo integrado. Observa os próprios reflexos com curiosidade cirúrgica, usando-os como coordenadas para o crescimento e não como um cacetete para se punir. Essas não são categorias morais, são níveis de gerenciabilidade interna. Quão bem você consegue se controlar quando escorrega. E agora, aplique. Nada de filosofia no vazio. Como casal, ouçam como seu parceiro fala sobre ex-namorados, colegas e carente. Eles frequentemente esboçam o contorno de seus próprios medos. Autonomia, carência, pertencimento. No trabalho, observem as reações ao atrito, feedback, críticas, ideias desmanteladas. Vejam se há luta, fuga, desvio ou integração, porque é aí que se mede liderança, colaboração e espaço para crescimento. Com crianças, adolescentes, quando disserem são todos falsos, não preguem. Perguntem onde sentem a necessidade de pertencimento e como lidam com isso sem se autossabotar. E lembrem-se, o espelho também está olhando para vocês. Toda vez que alguém os irrita como um rótulo pungente, tomem nota. Vocês estão tocando o âmago do seu ser. Aqueles que aprendem a se ler tornam-se menos certinhos. Mas cuidado com o lado tóxico do raio-x psicológico. Quando você aprende a ler padrões, a tentação é usá-los como lasers para perfurar a armadura dos outros e inflar seu ego como um airbag. Você se torna um caçador de sombras. Você rotula, diagnostica, manobra. É psicologia cosplay, não consciência. Os sinais de alerta são claros. Você se sente superior quando entende alguém.
Você usa o que vê para ganhar vantagem. Você confunde cinismo com clareza. Você para de se perguntar: e onde estou eu aqui? Isso não é maestria, é um vício refinado de controle. O antídoto é uma relação ética com o inconsciente. O que você descobre serve para conectar, não para dominar. Lembre-se, por trás de defesas e projeções está a dor real, não personagens de videogame. Se sua análise não aumenta a compaixão, ela está apenas mascarando o medo. Aí vem a reviravolta. O espelho. As pessoas que mais te incomodam são tutoriais ambulantes do seu currículo oculto. Se a arrogância alheia te irrita, observa a tua própria dança entre coragem e humildade. Se a carência alheia te esgota, pergunta-te como falas das tuas próprias necessidades sem vergonha. Até a idealização é projeção com glitter. Quando alguém parece tão criativo, tão livre, podes estar a olhar para uma versão de ti que ainda não foi instalada. Quanto mais treinas o teu olhar para as máscaras dos outros, mais reconheces as tuas. Descobres microchoques em tempo real. Reparas quando colocas o capacete, quando abaixas a viseira, quando consegues respirar sem armadura. É um ciclo de feedback. Cada encontro torna-se uma lição. Cada julgamento torna-se uma pista. Cada atrito é um treino para as tuas costas emocionais. Vou te contar isso sem nenhuma pretensão. Eu me peguei odiando genuinamente aqueles que imploravam por aprovação como o Wi-Fi do aeroporto. Então, olhei para dentro e vi meu jeito elegante de pedir. Resultados perfeitos, piadas na hora certa, disponibilidade exemplar. Tudo com o selo. Não estou pedindo nada. Nada, é claro. Essa irritação era um post-it subconsciente. Você também está fazendo isso consigo mesmo, mas em alta definição. A lição não é pare de querer validação, mas pare de ter vergonha disso. Efeito colateral curioso. Quando você admite suas necessidades, a fome por aprovação para de se impulsionar e se torna passageira novamente, e você para de julgar aqueles que ainda esperam na fila do balcão de degustação. Com treinamento, você assume uma forma que Jung teria chamado de indivíduo consciente. Você vê projeções sem se sentir como um juiz, reconhece quebras de máscara sem transformá-las em uma tragédia grega, mantém os opostos unidos sem chamar o padre ou a ambulância. Sim, as pessoas podem ser gentis e perspicazes na mesma tarde. Sim, você pode ser autêntico às 10 horas e defendido às 10h07. A habilidade é permanecer no momento sem perder o respeito, pelo outro e por si mesmo. Você usa insights para se aproximar, não para fincar bandeiras no terreno psicológico de outra pessoa. E você aplica a mesma ferocidade gentil, sem descontos, sem açoites, apenas verdades práticas. Há um preço, a solidão da altitude. Quando você para de assistir a filmes em salas de projeção, certas conversas perdem o brilho. Não é isolamento, é transição, do pertencimento inconsciente para a conexão consciente. Você percebe que a verdadeira conexão não nasce da cumplicidade em julgar o mundo, mas da disposição de ser visto sem filtros 4K. É mais raro, mas quando chega, você respira mais aliviado. Relacionamentos se tornam laboratórios, menos roteiros, mais criatividade, menos repetição, mais brincadeira. Leveza não é superficialidade, é um peso tirado das defesas. Objetivo operacional. Não se torne perfeito, torne-se consciente. Não erradique a sombra, aprenda a dançar com ela sem pisar nos próprios calos. A prática tem estágios previsíveis. Primeiro, você vê padrões nos outros e se sente brilhante. Depois, vislumbra os seus próprios padrões e finge que nada está acontecendo. Então, você os reconhece em tempo real, mas ainda reage. Finalmente, você aprende a colocar meia respiração entre o gatilho e a resposta, e essa meia respiração muda a trajetória. Você chega à função transcendente: manter os opostos por tempo suficiente para que uma terceira via emerja. Não é confortável. Crescimento soa como rasgar papel.
Mas depois, você permanece mais inteiro, menos frágil a choques. A beleza é contagiante. Quando você para de alimentar o drama, alimentar as projeções alheias, se defender com fogos de artifício, a atmosfera no ambiente muda. Algumas pessoas ficam nervosas e aumentam o volume. Velhos padrões precisam ser reabastecidos. Outras respiram aliviadas e se aproximam. Sem sermões, apenas presença consistente. Faça o que você diz que é. É assim que uma cultura muda. Um relacionamento de cada vez, um limite saudável de cada vez, uma escolha consciente de cada vez. O mundo pergunta quem você é todos os dias. Se você não sabe, ele atribui isso a você. Quando você sabe, mesmo em suas partes desconfortáveis, você se torna mais receptivo aos rótulos dos outros e mais acolhedor para aqueles que buscam autenticidade. Em suma, os dois reveladores, sombra projetada e manutenção da máscara, não têm como objetivo desmascarar os outros como em um reality show, mas sim consertar a si mesmo enquanto olha o mundo sem óculos cor-de-rosa ou viseiras pretas. Cada julgamento forte é um lembrete. Cada deslize superficial é um convite. Cada oportunidade de não usar a psicologia como arma é uma escolha de saúde mental. É um ofício, iterativo, sem graça e altamente transformador. Abandonar defesas obsoletas, tolerar a dor legítima da verdade, escolher a consciência em vez da complacência. Quando você caminha pelo fogo sem transformá-lo em chamas, você não queima, você endurece. E o que você aprende, por sua vez, melhora todo o sistema ao seu redor. Mais preciso e exato, o que, a longo prazo, é muito mais poderoso. Prática concreta, sem mágica. Por uma semana, mantenha um caderno de sombras. Toda vez que alguém te irritar, anote a frase exata que você diria e o detalhe físico que você sente. Estômago apertado, garganta seca, dedos coçando. Então, inverta a lente. Onde essa coisa mora dentro de você? Em que situações ela aparece? Com quem? A que horas do dia? Que medo está te protegendo? Não se julgue como um juiz esportivo. Tire medidas como um alfaiate. Paralelamente, faça o teste de integração em si mesmo. Da próxima vez que for picado por um feedback, respire fundo entre o estímulo e a resposta e pergunte silenciosamente: e se houvesse 10% de verdade, qual seria? Você não precisa se ajoelhar diante de ninguém. Apenas precisa parar de se ajoelhar diante dos seus automatismos. É assim que um reflexo condicionado se torna uma escolha. E uma escolha repetida se torna estrutura. Nesse ponto, você começa a reconhecer as fases. Primeiro, você vê os padrões dos outros e se sente como um detetive psíquico. Depois, identifica os seus, mas os trata como parentes desconfortáveis que você só imaginaria sentados na cozinha. Depois, você os identifica em tempo real, mas eles escapam por entre os seus dedos. Finalmente, você alcança o microespaço entre o gatilho e a ação, a largura de uma moeda de 10 centavos, e aí você escolhe: cenário antigo ou nova resposta. É a função transcendente em formato de bolso, mantendo unida a necessidade de proteção e o desejo pela verdade, até que surja uma terceira via que você não havia previsto. Não é espetacular, é sustentável. Não faz de você um santo, torna você funcional sob estresse. Os efeitos colaterais positivos não demoram a chegar. Quando você para de alimentar as projeções alheias, o carrossel faz mais barulho, mas gira menos. Algumas pessoas trazem o drama para ver se você morde a isca. Você não morde, e a dinâmica perde a tensão. Outros se aproximam de você porque sentem espaço, menos julgamento, mais oxigênio. Na família, no trabalho, em salas de bate-papo, a mudança é perceptível. Menos você descobriu quem, mais como você está realmente. Menos a culpa é de alguém, mais minha responsabilidade. Menos processos, mais protótipos. Você não convence ninguém com discursos. Você os contagia com o seu jeito de ser. É liderança de baixo atrito. Você não pressiona, você orienta. Então,
Quando o mundo lhe pergunta: quem é você? Você não responde com seu figurino de palco, mas com a versão que cheira a pele. Sim, eu tenho sombra. Sim, eu uso máscaras. Sim, eu sei como removê-las quando necessário. Você não tenta ser normal como um manual do usuário. Você busca ser coerente como uma ferramenta bem equilibrada. Você se treina para ver suas defesas chegarem como nuvens. Algumas trazem a chuva necessária para os campos, outras simplesmente caem da garagem. Saber distingui-las é metade da batalha. A outra metade é deixar chover quando for preciso, sem construir represas o tempo todo. É assim que o personagem deixa de ser uma pose e se torna uma estrutura à prova de terremotos. E no final, você retorna ao ponto de partida com novas coordenadas. Você olha para alguém à sua frente, um colega, um amigo, um amante, e não tenta desvendá-lo. Você o observa vivendo. Você vê a sombra quando ela cospe faíscas, vê a máscara quando ela treme, mas em vez de se transformar em um inspetor, você se transforma em uma ponte. Sua presença diz: podemos suportar a verdade que está aqui, mesmo que ela arranhe. Às vezes, basta que o outro se incline por um segundo e tente dizer algo verdadeiro. É aí que a psicologia deixa de ser um léxico e se torna uma arte de relacionamento. Não desmascarar, mas permitir. Não dominar, mas compreender. Não representar, mas ser. Se isso lhe deu ferramentas reais, curta. Assim saberei que você quer menos drama e mais substância. Nos comentários, conte-me sobre uma microcena em que você viu a sombra ou a máscara escorregar. Até algumas falas bastam, mas elas precisam ser vivas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui treinamos nossos olhos e nervos, um atrito de cada vez. Se você acha que isso pode ser útil para alguém que está constantemente julgando, mas nunca se olha no espelho, compartilhe. Desejo a você uma semana com mais verdades úteis do que verdades barulhentas. Até breve, menos máscaras, mais oxigênio.